Hoje Deus vai virar a página da sua história. Prepare-se. Imagine que você está lendo um livro. A cada página, uma nova cena se desenrola, novos personagens surgem, e às vezes a história dá uma reviravolta inesperada. Agora imagine que esse livro é a sua vida, e o autor é Deus. Hoje, eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus é especialista em virar páginas. Ele não se prende a capítulos antigos, não fica revivendo erros passados, nem se limita ao que você já viveu. Ele escreve novas histórias, cria novos enredos, e quando parece que tudo chegou ao fim, ele começa algo ainda maior. Na Bíblia, vemos isso repetidamente. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Gênesis 37. Aparentemente, sua história estava condenada a ser uma vida de sofrimento e esquecimento. Mas Deus, silenciosamente, estava virando páginas. Da prisão, José foi levado ao palácio, e aquele que parecia derrotado tornou-se governador do Egito. A virada não foi por acaso, foi propósito. Talvez você esteja hoje em um capítulo pesado. Pode ser que sua página atual seja feita de dor, frustração ou espera. Mas eu quero que você grave essa frase no coração. O capítulo de hoje não é o capítulo final. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse fim que esperais não é um encerramento triste. É um desfecho glorioso. E para chegar lá, às vezes Deus precisa fechar um capítulo que você já se acostumou a viver, mesmo que doa. Pense em Davi. Antes de se tornar rei, ele passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e se sentindo esquecido. Mas Deus já tinha decidido: Davi, eu vou virar a página. Quando chegou a hora, nenhum exército, nenhuma ameaça, nenhum inimigo pôde impedir. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias e pensando: mas como Deus vai mudar isso? A resposta é simples, mas profunda. Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Ele pode virar a página da sua vida em um instante. Eu me lembro de um amigo que orava há anos por um emprego. Todos os currículos voltavam com respostas negativas. Ele já tinha quase desistido, até que, em um dia comum, recebeu uma ligação inesperada. Aquela ligação não só lhe deu um emprego, mas mudou completamente o rumo da sua vida. Novas amizades, nova cidade, novo propósito. Deus virou a página. E aqui está um segredo espiritual. Enquanto você está preocupado com a frase que está lendo, Deus já está preparando a próxima página. Você pode não entender a pausa, o silêncio ou a demora, mas a mão dele não para de escrever. Isaías 43:19 declara: Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Repare nessa pergunta. Porventura não o percebeis? Muitas vezes Deus já começou a mudança, mas estamos tão focados na página antiga que não vemos a nova surgindo. Hoje, o meu convite para você é simples. Confie na caneta de Deus. Ele escreve melhor do que você imagina, e o enredo que ele planeja é muito mais emocionante do que aquele que você acha que perdeu. Seja qual for a sua situação, um relacionamento que acabou, uma porta que se fechou, um sonho que parece distante, não confunda o capítulo com o livro inteiro. A sua história não acabou. E talvez você pergunte: mas por que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso? Às vezes, as páginas dolorosas são exatamente o que nos prepara para as páginas gloriosas. José só conseguiu salvar sua família porque primeiro passou pela escravidão e pela prisão. Davi só foi reconhecido como rei porque primeiro foi provado no deserto. Então, não tenha medo do silêncio. Não tema a pausa. Até o intervalo faz parte da música que Deus está compondo.
Eu quero que você imagine agora o que seria a sua nova página. Visualize como você se sentiria se acordasse amanhã e visse a promessa de Deus se cumprindo diante dos seus olhos. Não é impossível. Aliás, para Deus, isso é simples. E antes de encerrar este bloco, eu preciso te lembrar, a página só. Vira se você permitir. Isso significa soltar o que passou, liberar perdão, parar de se alimentar de memórias antigas e abrir espaço para o novo. Um livro não avança se você ficar relendo a mesma frase para sempre. Hoje, Deus está te chamando para virar essa página junto com Ele. Ele quer que você segure a mão dele e confie que o próximo capítulo é muito melhor. Se no bloco anterior nós entendemos que Deus é especialista em virar páginas, agora vamos falar sobre o que você pode fazer enquanto espera essa virada. E como se posicionar espiritualmente para não perder o momento certo. Primeiro, preciso entender que o tempo de Deus é perfeito, mas isso não significa passividade da nossa parte. Quando ele estava prestes a libertar o povo de Israel do Egito, ele disse a Moisés, Êxodo 14:15, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Isso é muito profundo. Deus já tinha o mar pronto para abrir, mas ainda precisava que o povo desse o primeiro passo. Isso nos ensina que a virada de página não é apenas um ato divino, mas também um ato de fé e obediência humana. Reconheça que a página atual tem um propósito. Talvez você esteja vivendo um capítulo de silêncio, de provação ou até de humilhação. É doloroso, eu sei, mas cada página, por mais difícil que seja, carrega um ensinamento. José aprendeu administração na casa de Potifar, antes de administrar o Egito. Moisés aprendeu liderança no deserto, antes de liderar Israel. Paulo aprendeu paciência na prisão antes de escrever cartas que mudaram a história da igreja. Se você olhar para o seu presente e perguntar, o que Deus quer me ensinar aqui? Vai perceber que cada detalhe pode ser treinamento para o próximo capítulo. 2. Alimente a sua fé com a palavra. A Bíblia é como um marcador de página que nos lembra onde Deus já agiu. Quando você lê sobre Abraão, Davi, Esther, Ruth, Pedro ou João, você percebe um padrão. Ninguém ficou no mesmo capítulo para sempre. Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 61:3. E dar aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Essas promessas não estão no papel por acaso. São lembretes de que a página vira. Não lute para reviver. Capítulos encerrados. Talvez uma parte de você ainda queira voltar ao que foi perdido. Uma amizade, um emprego, um relacionamento. Mas lembre-se, se Deus permitiu o fechamento, é porque o próximo capítulo é necessário. O próprio Jesus disse em João 15:2, Todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. A poda dói, mas sem ela não há crescimento. Haja como quem já crê na nova página. Aqui está um segredo. A expectativa abre portas. Quando Josué estava prestes a atravessar o Jordão, ele disse ao povo, Josué 3:5, Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele não disse talvez ou quem sabe. Ele declarou pela fé. Comece a agir como quem já está pronto para viver o novo. Ore agradecendo antes de ver. Organize a sua vida para receber. Limpe o espaço emocional e espiritual para o que está por vir. Sim. Esteja pronto para o inesperado. A virada de página muitas vezes acontece de forma súbita. O povo de Israel não imaginava que sairia do Egito naquela noite. Os discípulos não esperavam que Jesus aparecesse andando sobre as águas. Pedro não esperava que a rede quase se rompesse com tantos peixes depois de uma noite frustrante. Não limite a Deus a um único caminho.
Ele pode usar pessoas improváveis, lugares improváveis e momentos improváveis para mudar tudo. E aqui está algo importante. A nova página pode assustar no começo. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador, ela ficou perturbada. Quando Gideão foi chamado para libertar Israel, ele se sentiu incapaz. Mas em cada caso, Deus estava dizendo: confia em mim. Eu sei escrever histórias melhores que as suas. Talvez no momento em que a página virar, você sinta medo ou insegurança. É normal. Mas lembre-se, a mesma mão que escreve a nova história é a que te sustenta para vivê-la. Cuidado para não se distrair. Às vezes a página está pronta para virar, mas nós estamos tão ocupados olhando para o lado que não percebemos. Marta estava preocupada com tantas coisas que quase perdeu o que Jesus queria ensinar. A distração é um ladrão de páginas novas. Reserve tempo para ouvir Deus. Desconecte-se das vozes que apenas geram ansiedade. E quero encerrar este bloco com uma cena bíblica que sempre me impacta. Em João 5, Jesus encontra um homem enfermo há 38 anos junto ao tanque de Betesda. Aquele homem estava preso na mesma página por quase 4 décadas. Mas em um dia comum, Jesus chega e pergunta: queres ser curado? E a vida dele muda para sempre. Talvez hoje Jesus esteja te perguntando: você quer mesmo viver o novo? Porque, quando ele vira a página, não há volta. A vida muda. Vimos que Deus é o autor da nossa história e que Ele sabe exatamente o momento certo para virar a página. Agora, vamos falar sobre o que você pode fazer no seu dia a dia para se alinhar a essa mudança, de forma prática, consciente e constante. Existem hábitos espirituais e atitudes emocionais que preparam o terreno para que Deus traga o novo. Pense nisso como preparar o solo antes de receber a semente. Quanto mais cuidado você tem agora, mais frutífero será o que virá depois. Pratique. O fechamento espiritual antes de começar algo novo é essencial fechar bem o que passou. Isso envolve 3 coisas principais. Perdão. Talvez haja pessoas que te feriram e você ainda guarda mágoa. Isso é como tentar escrever numa página já rabiscada. O novo não fica limpo. Efésios 4, 31-32. Nos orienta a abandonar toda amargura e perdoar como Cristo nos perdoou. Gratidão pelo capítulo anterior. Mesmo que tenha sido difícil, agradeça a Deus pelo que você aprendeu. A gratidão fecha ciclos de forma saudável. Entrega total. Declare para Deus que você aceita deixar o passado no lugar dele. Não tente controlar ou reescrever capítulos antigos. Crie um espaço para o novo. Imagine que sua vida é como uma estante. Se ela estiver completamente cheia de livros velhos, não haverá espaço para um novo volume. Isso também vale para emoções, compromissos e até pessoas. Reserve tempo na sua agenda para momentos de oração e leitura da palavra. Organize o seu ambiente físico. Uma casa ou mesa organizada ajudam a mente a se abrir para novas ideias. Avalie relacionamentos que apenas drenam sua energia e te impedem de avançar. Estabeleça uma rotina de conexão com Deus. Quanto mais você se conecta ao autor, mais claro fica o próximo capítulo. Aqui está uma rotina simples que pode transformar seus dias. Manhã. Comece com um momento de oração declarando confiança no dia. Tarde. Tire alguns minutos para meditar em um versículo-chave. Salmo 23, por exemplo. Noite. Escreva num diário o que você viu Deus fazendo ao longo do dia, mesmo que sejam coisas pequenas. Fale e declare vida sobre o seu futuro. Provérbios 18, 21. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você declara fé, você se posiciona espiritualmente. Em vez de dizer nada muda na minha vida, diga: o novo de Deus está chegando. Troque isso é impossível, por tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Ore agradecendo como se a promessa já tivesse se cumprido. Lembre-se,
O inimigo tentará usar suas próprias palavras para te prender em capítulos antigos. Não dê a ele esse poder. Esteja sensível às pequenas mudanças às vezes. Deus vira a página de forma sutil. Não espere apenas grandes milagres. Perceba os sinais diários. Uma conversa que te traz paz. Uma porta que se abre sem você esperar. Um versículo que parece falar diretamente com a sua situação. Esses são indícios de que a história está avançando. 6. Aceite que o processo também é parte da virada. Uma página pode ser virada rapidamente, mas viver o novo capítulo pode exigir adaptação. Se Deus te dá um novo trabalho, haverá aprendizados e desafios. Se Ele te traz um relacionamento saudável, será necessário construir confiança. Se Ele te leva a uma nova cidade, haverá ajustes e saudades. Não confunda adaptação com atraso. Mesmo no novo, há fases de crescimento. Cés. Lembre-se do que já foi escrito. Assim como o salmista Davi lembrava das vitórias passadas para encorajar a si mesmo, Salmos 103. Você precisa revisitar testemunhos do que Deus já fez na sua vida. Faça uma lista. Momentos em que Deus te livrou. Orações que foram respondidas. Situações que pareciam sem saída e mudaram. Essa lista é o seu arquivo de fé para os dias de dúvida. Seja paciente com o ritmo de Deus muitas vezes. Queremos que a página vire rápido, mas o autor sabe a hora exata de criar o impacto perfeito na história. Hebreus 10:36 diz: necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A paciência não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança no autor. Se você colocar em prática esses passos, não apenas estará pronto para a virada de página, mas também irá viver o novo de Deus com maturidade e alegria. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que o novo de Deus está chegando. Mas agora quero falar diretamente com você de forma bem pessoal. Eu quero que você pare por alguns segundos e responda para si mesmo. Ou até aqui nos comentários, se estiver assistindo este vídeo ou ouvindo este áudio. Qual é a página que você sente que Deus está prestes a virar na sua vida? Talvez seja a área financeira. Talvez seja um relacionamento que precisa de restauração. Ou pode ser a sua saúde emocional, onde você sente que Deus quer começar um novo capítulo de cura. Não importa qual seja, colocar isso em palavras é um ato de fé. Compartilhe a sua expectativa. Eu quero te encorajar a escrever aqui nos comentários. Eu creio que Deus vai virar a página de Eclairs na minha vida. Quando você escreve, você está tornando visível a sua fé. Além disso, você pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. E, se você está ouvindo essa mensagem sozinho agora, fale em voz alta. Sim, fale. A sua boca precisa alinhar o que o seu coração crê. Conecte-se com a comunidade. Algo poderoso acontece quando nos unimos. Em Atos 2, a igreja primitiva experimentou milagres e crescimento porque perseveravam juntos. Eu quero que você veja esse espaço como mais do que um vídeo ou mensagem. É um ponto de encontro de pessoas que creem no mesmo Deus e estão esperando pelo novo. Então, leia os comentários de outras pessoas, ore por elas e, se sentir no coração, responda com uma palavra de encorajamento. Declare publicamente a sua fé. Jesus disse em Mateus 10:32: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não tenha medo de mostrar ao mundo que você crê. A sua coragem pode ser a semente para que alguém se aproxime de Deus. Testemunhe as pequenas vitórias. Não espere o milagre final para começar a contar o que Deus fez. Recebeu uma resposta inesperada? Conte. Sentiu paz depois de orar? Conte. Uma porta pequena se abriu? Conte. Em Apocalipse 12:11, está escrito que vencemos pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do nosso testemunho. O seu relato pode ser a fagulha que reacende a fé de outra pessoa. Desafio da semana eu. Quero te propor algo muito especial. Durante esta semana, todos os dias, tire 5 minutos para fazer esta oração. Senhor, eu te entrego o capítulo atual da minha vida. Escreve a nova página segundo a tua vontade. Eu confio na tua história. E se quiser, volte aqui e escreva como você se sentiu depois de alguns dias. Pode ser que você perceba mudanças sutis, e essas mudanças já são o movimento de Deus. Vamos fazer isso juntos. Eu não quero que essa mensagem termine como mais um conteúdo que você ouviu e esqueceu. Quero que ela seja um marco. Então, aqui está o momento. Respire fundo. Feche os olhos. Imagine o novo capítulo que Deus tem para você. Sinta a esperança crescendo dentro de você. Agora escreva ou fale. Eu estou pronto para a nova página que Deus vai escrever na minha vida. E se você está recebendo algo de Deus por meio dessa mensagem, inscreva-se para continuar recebendo palavras assim todos os dias. Não é apenas sobre um número de inscritos, mas sobre criar um movimento de fé que se fortalece a cada dia. Porque quando Deus começa a virar páginas, Ele não para até concluir a obra. Oração poderosa para virar a página, Senhor. Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti, entregando cada capítulo da minha história. O passado, as dores, as dúvidas, os medos. E te peço, escreva um novo capítulo, cheio da Tua paz, da Tua vitória e do Teu amor. Que a Tua mão forte seja sobre mim para abrir portas que ninguém pode fechar. Que a Tua luz brilhe nos lugares escuros da minha vida. Que o Teu Espírito Santo me guie a cada passo, para que eu não me desvie do caminho que preparaste. Eu creio, Pai, que Tu és Deus de milagres, e que hoje, neste momento, a página da minha história está sendo virada. Eu recebo a Tua renovação, a Tua esperança e a Tua alegria. Nada poderá me deter, porque Tu és o autor e consumador da minha fé. Em nome de Jesus eu declaro, amém. Palavras proféticas de encorajamento. Se você está em uma temporada difícil, saiba que Deus está preparando algo grandioso para você. As lágrimas de hoje serão sementes para uma colheita abundante. A paciência que você tem guardado será recompensada com abundância. A porta que parece fechada é apenas o prelúdio para um corredor de oportunidades. Você não está sozinho. O mesmo Deus que transformou vidas na Bíblia está trabalhando na sua história agora. Creia e espere com fé, porque o milagre está chegando. Convite final para o engajamento. Se esta mensagem tocou o seu coração, se ela despertou esperança e fé, eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para receber diariamente palavras que renovam a alma e fortalecem o espírito. Deixe seu comentário compartilhando qual página Deus está virando em sua vida. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus está virando a página para ele ou ela também. Juntos, vamos caminhar nesta jornada de fé, esperança e transformação.